Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 5 do livro de Daniel narra um dos eventos mais dramáticos e significativos da Bíblia, a queda do Império Babilônico. Esta história é centrada no rei Belsazar, que é apresentado como um governante desrespeitoso e irreverente, contrastando fortemente com a figura de Nabucodonosor no capítulo anterior. Este capítulo também destaca a soberania de Deus sobre os reinos dos homens e a inevitabilidade de seu julgamento. A narrativa começa com Belsazar, filho de Nabonido, o último rei do Império Babilônico, dando um grande banquete para 1000 de seus senhores. Em meio ao banquete, onde o vinho fluía livremente, Belsazar, em um ato de extrema profanação, ordena que tragam os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém, para que ele e seus senhores, suas esposas e concubinas bebessem deles. Essa ação não foi apenas uma demonstração de desprezo pelo Deus de Israel, mas também um ato de arrogância, pois Belsazar usava os utensílios sagrados de Deus para fins profanos e pagãos. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, demonstrando sua idolatria e ignorância espiritual. No meio dessa festa de arrogância e irreverência, algo extraordinário acontece. De repente, aparecem dedos de uma mão humana que escrevem na parede do palácio, perto do candelabro. A visão da mão escrevendo na parede causou um pavor profundo em Belsazar. O texto descreve que o rosto do rei mudou de cor, seus pensamentos o perturbaram, suas juntas dos lombos relaxaram e seus joelhos batiam um contra o outro de tanto medo. Imediatamente, Belsazar gritou para que trouxessem os encantadores, caldeus e adivinhadores, prometendo-lhes roupas de púrpura, um colar de ouro e a terceira posição no reino, para quem pudesse interpretar a escrita na parede. No entanto, nenhum dos sábios do reino foi capaz de ler a escrita ou interpretá-la, aumentando ainda mais o medo de Belsazar e a confusão de seus senhores. Nesse momento de caos, a rainha, provavelmente a mãe de Belsazar, entra no salão de banquete. Ela recorda ao rei que há um homem no reino, em quem está o espírito dos deuses santos, que serviu ao rei Nabucodonosor e foi conhecido por sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos, enigmas e mistérios. Esse homem era Daniel, a quem Nabucodonosor havia nomeado chefe dos sábios da Babilônia. Belsazar manda chamar Daniel, e ao chegar, o rei lhe oferece os mesmos presentes e a mesma posição elevada se ele puder interpretar a escrita. Daniel, no entanto, recusa as recompensas materiais, afirmando que as dádivas do rei poderiam ser dadas a outros, mas ele mesmo assim interpretaria a escrita para o rei. Antes de interpretar, Daniel faz uma importante recapitulação da história de Nabucodonosor, destacando como o antigo rei havia sido engrandecido por Deus, mas também foi humilhado quando seu coração se encheu de orgulho. Daniel enfatiza que Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus sobre o reino dos homens. Mas Belsazar, apesar de conhecer tudo isso, não se humilhou diante de Deus. Em vez disso, ele se exaltou, profanando os vasos sagrados e louvando deuses inanimados, que não podem ver, ouvir ou saber. Daniel afirma que foi por essa razão que a mão de Deus escreveu na parede. Finalmente, Daniel lê e interpreta as palavras escritas na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Ele explica que mene significa que Deus contou os dias do reinado de Belsazar e o trouxe ao fim. Tekel significa que o rei foi pesado na balança e achado em falta. Parsim significa que o reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Essas palavras trazem um julgamento final sobre Belsazar e seu reino, revelando que seu tempo acabou, que ele não foi encontrado justo diante de Deus e que seu reino seria desmantelado. Em uma tentativa talvez desesperada de manter alguma aparência de controle ou para honrar sua palavra, Belsazar cumpre sua promessa e veste Daniel com púrpura. Coloca um colar de ouro em seu pescoço e o proclama o terceiro no reino. No entanto, essas honras se mostram fúteis e temporárias, pois naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dário, o medo, tomou o reino. Este evento marca o fim do Império Babilônico e o início do domínio medo-persa, conforme profetizado anteriormente. O capítulo 5 de Daniel é uma poderosa lição sobre a soberania de Deus e o julgamento contra o orgulho e a irreverência.
Belsazar, ao contrário de Nabucodonosor, não recebeu uma oportunidade de arrependimento, pois ele conhecia os feitos de Deus e a lição aprendida por seu predecessor, mas escolheu ignorá-los, desrespeitando abertamente o Deus de Israel. Isso destaca a severidade do julgamento divino sobre aqueles que, com pleno conhecimento, optam por desonrar a Deus. Além disso, o capítulo enfatiza que o poder humano é transitório e que nenhum império ou governante está além do alcance do julgamento de Deus. A queda repentina de Belsazar e da Babilônia é um testemunho de que os reinos dos homens são frágeis e estão sujeitos à vontade soberana de Deus. A história de Belsazar serve como um aviso a todos os que se exaltam acima de Deus e confiam em seu próprio poder e sabedoria. A figura de Daniel neste capítulo também é significativa. Ele permanece firme em sua fé e convicções, recusando-se a ser comprado por riquezas ou posições. Daniel continua a ser um exemplo de integridade e sabedoria, sempre apontando para o verdadeiro poder e justiça de Deus. Mesmo em um ambiente de decadência moral e espiritual, Daniel se destaca como um servo fiel de Deus, que não teme proclamar a verdade, mesmo diante de reis. Em resumo, o capítulo 5 do livro de Daniel nos ensina sobre a inevitabilidade do julgamento de Deus sobre o orgulho e a idolatria, a transitoriedade do poder humano e a importância da fidelidade e integridade diante de Deus. A história de Belsazar é um poderoso lembrete de que o Deus de Israel é soberano sobre todas as nações e que sua justiça prevalecerá, independentemente das circunstâncias. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.